esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres, que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria Madalena, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos seus discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Meus amados irmãos e irmãs, na primeira leitura de hoje, que nós ouvimos da carta de São Paulo aos Coríntios, aliás, ao longo desses últimos dias, uns 15 dias pelo menos, nós temos tido a graça de, na liturgia, refletirmos um pouco sobre esta carta do apóstolo São Paulo, que traz tanta riqueza para nós, tanto ensinamento para a nossa fé, não é verdade? Como ele fala das realidades que tocam o coração. E justamente nesta leitura de hoje, nesta exortação do apóstolo São Paulo, nesta argumentação dele, nós vemos uma motivação. A motivação é um questionamento que começou a correr entre os irmãos de comunidade lá em Corinto. Os irmãos algumas pessoas começaram a espalhar uma inverdade. E qual é essa inverdade? Não existe ressurreição. Nós estamos enganados, não existe. Como vai existir ressurreição? Morreu, acabou, não tem mais vida depois da morte. Essa mentira começou a se espalhar e a gerar confusão entre a comunidade, entre os irmãos. Diante disso, Paulo então começa a argumentar e a refletir com eles, para que eles não fiquem nesta mentira e neste engano. E Paulo começa a refletir e ponderar com eles assim: escuta, se não há ressurreição dos mortos, então Jesus também não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, então a pregação que fazemos é em vão. Assim como a fé também é em vão. Se Cristo não ressuscitou, a fé não tem valor algum. E também todos permanecem no pecado. Pois sabemos que Cristo morreu para a remissão dos pecados e ressuscitou para dar vida nova a todos. Então ele começa a refletir. Se é verdade isso que vocês estão falando, se não existe ressurreição, então vocês estão também dizendo que Deus não é verdadeiro, porque Deus não teria ressuscitado Jesus, o seu Filho. Mas na verdade ele ressuscitou sim. Do contrário, a nossa fé seria em vão, a pregação seria em vão, ninguém teria sido perdoado dos pecados e a gente continuaria na mesma, desculpa a palavra, na mesma miséria. Paulo continua dizendo: se as coisas fossem realmente assim, nós, dentre todos os homens, seríamos os mais dignos de compaixão, de pena. Porém, Paulo conclui com a grande afirmação: mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos. Ressuscitou como primícias dos que morreram. De onde vem esta convicção do apóstolo? Como que ele fala com tanta coragem, com tanta firmeza? Vem justamente da experiência que ele fez com Cristo, do encontro pessoal que ele viveu com o ressuscitado, lá naquela estrada indo para Damasco, que nós sabemos bem, e ele, por sinal, só no Atos dos Apóstolos e também numa das cartas, ele testemunha 3 vezes como foi esse encontro com Jesus.
Ele encontrou-se verdadeiramente com Jesus vivo, ressuscitado, vitorioso. É desta experiência de fé que Paulo colhe a convicção para falar. Ele ressuscitou sim, eu o vi, eu me encontrei com ele. E por causa desta certeza, eu aceito todos os desafios, todas as tribulações, sofrimentos que a própria pregação do Evangelho me impõe. Se não fosse tão verdadeira essa convicção, e Paulo vai argumentando depois, em outras cartas ele vai falar também, vocês acham que eu ia aceitar ser chicoteado tantas vezes? Naufraguei umas 2, 3 vezes, quase fui morto, fui apedrejado, jogado fora da cidade, dado por morto, mas apanhei para valer por causa desse Jesus. Eu seria um lunático, um louco, se ele não tivesse ressuscitado e se eu não tivesse me encontrado com ele. É a graça de Deus que ele experimenta, e meu irmão e minha irmã, a nossa fé cristã, a nossa vida cristã deve ser marcada por esta certeza, por esta verdade da ressurreição de Jesus. Mas 2 realidades são necessárias também para nós refletirmos ao longo da nossa vida. A primeira delas, na verdade 2 experiências que nós somos chamados a viver constantemente. A primeira experiência é fazer a experiência com a morte de Jesus. Contemplar a sua morte. Ele morreu por amor, para a salvação de todos nós. É necessário meditar a paixão do Senhor, sobre o motivo da sua paixão e a finalidade da sua paixão. O motivo é que ele morreu, que ele entregou-se por amor, e a finalidade é a nossa salvação. É por isso que ele morreu e é para isso que ele morreu no alto da cruz. Ele morreu porque nos ama e morreu para nos salvar. Não foi o próprio Jesus que disse num dos evangelhos que não há maior prova de amor do que aquele que dá a vida pelos amigos? Ele não só falou, ele demonstrou, ele viveu isso por nós. E não é por acaso que também na última quarta-feira dessa semana, nós vivemos a exaltação da Santa Cruz, a festa da exaltação da Santa Cruz, para nos lembrarmos desse amor por nós. Não é cultuarmos o sofrimento, não é sermos masoquistas e ficarmos nos deleitando em ver quantos chicotes bateram em Jesus, quanto sofrimento. Não se trata disso. Se trata de contemplar para além do sofrimento, penetrar nessas chagas e encontrar um coração apaixonado por nós. Olha para quem está do teu lado e diga para esse irmão, é por isso que ele morreu, viu? É por amor a você. Contemplar a cruz de Cristo é reconhecer esse amor, essa misericórdia. E daí a segunda experiência que nós somos chamados a viver, a experiência da ressurreição do Senhor. Ele ressuscitou. Ele venceu. Com a sua vitória sobre a morte, sobre o pecado, ele de fato derrotou e destruiu o nosso maior inimigo, que é a morte. Não somente a morte física, mas sobretudo a morte eterna. Somos chamados a ter vida e vida plena em seu nome. Não foi em vão a morte do Senhor, e não é em vão a sua ressurreição. Nele nós temos a nossa vitória, a nossa vida. Nós podemos dizer sem receio que Jesus ressuscitou por nós, assim como Ele se encarnou por nós também. Como que você entende isso? Por nós, por mim. Essa afirmação, Ele ressuscitou por mim. Ele se encarnou por mim. Quer dizer, Ele foi solidário comigo, com a minha realidade, com a minha vida. Que privilégio, que honra, que presente, meu Deus. Foi por mim que Ele se encarnou. Foi por mim que Ele viveu, sofreu, entregou-se no alto da cruz e ressuscitou. É por mim. É nele que eu tenho vida.
É nele que tudo ganha um sentido novo. E é por causa dele que eu aceito então enfrentar as situações, os desafios da minha vida, as tribulações que eu vivo, que nós vivemos, e não tem um que não viva, porque a vida humana ela é marcada também por percalços, por realidades que nos tocam, não é verdade? Alguém que a gente ama que morre, uma enfermidade que bate a porta, a gente não está esperando, um problema familiar, uma desordem lá, uma intriga lá na sua casa. É nessa fé no ressuscitado que eu sou chamado a viver cada realidade que me visita. Porque também me visita a ressurreição do Senhor. Porque também nos visita a graça da salvação que vem dele, que brota dele. Esta certeza não pode faltar no seu coração e no meu coração também. Certeza da ressurreição, certeza de que somos chamados a caminhar como discípulos de Jesus, com Ele. E é isso que nós vimos no Evangelho de hoje, que foi tão breve, mas ali falava, Jesus perpassava as cidades, as regiões, anunciando o reino de Deus, a boa nova do reino de Deus. Com Ele iam os 12 apóstolos, que essa semana vimos também Jesus escolher 12 para ficarem mais próximos dele, porque não dava para aquela multidão toda. Você imagina aquela multidão percorrer aquelas cidades seguindo Jesus, não daria. Então ele escolhe 12 mais próximos para estarem com ele o tempo todo. E dentre esses 12, além dos 12, tinham algumas mulheres também. E São Lucas tem a delicadeza de dar nome a essas mulheres, porque a mulher é importante para Jesus. Qual é a primeira? Maria de Magdala, Maria Madalena. E ainda ele quer recordar no Evangelho, ela de quem saíram, de quem foram expulsos 7 demônios. Imagina a condição desta mulher quando conheceu Jesus. Quando ela o conheceu, ela estava numa condição terrível, de uma vida de pecado. Mas depois de tê-lo conhecido, de ter experimentado o seu amor, a libertação que ele realizou na sua vida, ela mudou de condição. De alguém que é endemoniado, ela passou a ser testemunha do ressuscitado. Olha que lindo o que Deus pode fazer na nossa vida. Ela foi a primeira testemunha da ressurreição, que chegou lá naquele dia, naquela madrugada de domingo, e falou bem alto para Pedro, para João, para os outros que estavam lá com medo, escondidos naquela casa: eu vi o Senhor, Ele ressuscitou. E Ele pediu para eu dar um recado para vocês, que é para a gente ir ao encontro dEle, porque Ele virá até nós, e Ele virá até vocês. Eu vi o Senhor, Ele não está mais morto, Ele ressuscitou. Olha a graça que Deus quer realizar na nossa vida. Somos chamados a viver assim, meu irmão e minha irmã. Fazer uma experiência tal, com a morte de Cristo, com a nossa condição de morte nele, mas com a ressurreição dele em nós também. Feche seus olhos um minutinho, a partir dessa palavra. Te convido a rezar um pouquinho, a falar com o Senhor desse grande desejo de renovar em você a experiência desse amor dele, do seu encontro pessoal com Jesus. Senhor, renova o nosso coração nesta manhã, a partir da Tua palavra que ouvimos. Dai-nos a graça de reavivar hoje, Senhor, de reviver neste dia o nosso encontro pessoal com Cristo ressuscitado. O Deus que morreu por amor a mim, por amor aos meus irmãos. E para a minha salvação, e para a salvação dos meus irmãos, para a salvação de cada homem e de cada mulher. Senhor, que esta verdade arda no meu coração, que esta verdade pulse no meu coração, que eu nunca me esqueça de que eu fui agraciado por um Deus de amor que morreu por mim, que ressuscitou para que eu tenha vida nele. Renova o meu coração, Senhor. Dai-me esse ardor, essa alegria, para que eu possa também anunciar o Teu reino às pessoas, para que eu possa testemunhar que Jesus está vivo, que Ele morreu sim, não somente como um condenado, como alguém que foi injustiçado,
mas como alguém que amou tanto que deu a vida para salvar, para nos salvar. Que nesta sexta-feira, Jesus, possamos viver assim, muito próximos de Ti. Que tudo que nós vivemos no dia de hoje seja marcado pela Sua presença e queiramos Te levar a todos aqueles, a todas aquelas pessoas que se aproximarem de nós no dia de hoje. Muito obrigado por Teu amor, por Tua misericórdia, Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!